Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo Global Fert. Eu sou o Lucas Curti e hoje eu tenho a honra de estar na presença do senhor Antonino Gomes, formado em Ciências Contábeis, Análise de Sistemas, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, possui especializações aí na área de gestão e grande experiência, trabalhando junto ao setor portuário e logístico. Atualmente é diretor executivo da Associação de Misturadores de Adubo do Brasil, a AMA Brasil. E, senhor Antonino, é uma honra para a gente ter o senhor mais um ano aqui no lançamento do Outlook Global Fert. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Lucas, pelos cumprimentos. Agradeço aí a Global Fert essa oportunidade da AMA Brasil poder estar externando aí alguns pontos do mercado, a visão que nós temos aí com relação ao mercado, com relação aos nossos associados aí, que a gente representa, né? E é um desafio sempre grande. Ano a ano a gente está fazendo aí esse bate-papo, né? E é sempre enriquecedor, tanto para os que nos ouvem aí via digital, via vídeo, né? Uhum. Tanto para o dia a dia das pessoas aí, que depende praticamente dessa cadeia, né? A gente está falando da cadeia alimentar. Então, quando a gente fala da cadeia alimentar, a gente fala realmente da base da cadeia aí das necessidades do ser humano, né? Com certeza. Comida tem que estar na mesa, Uhum, com e um certeza. preço bom. Bom, então, seu Antônio, para dar início à nossa conversa, eu acredito que seria importante nós contextualizarmos, para todos que estão nos assistindo, sobre como foi, o último ano de 2023 para o setor, considerando questões como a gente tem hoje, a dependência de importações, aliada a variações nos preços internacionais que a gente viveu ao longo do último ano, para a gente começar aí contextualizando todo esse cenário que foi o ano passado. Ok. Bom, o cenário do ano passado, Lucas, ele veio aí com alguns fantasmas, alguns, digamos assim, posicionamentos Sim. contaminados do ano de 22. Né? A gente, no ano de 22, nós tivemos aí a guerra da Ucrânia e da Rússia, que iniciou em fevereiro, né? Sim. E isso trouxe uma incerteza muito grande com relação ao suprimento de matéria-prima de fertilizantes, né? Considerando que o Brasil aí é um grande dependente de produto importado, a gente depende mais de quase 90% do produto importado na cadeia do NPK, né? Uhum. E a importação ela é muito significativa, né? A gente passou aí 22 com uma variação de preço muito grande para cima, tá certo? E Sim. aí, em meados de 22, esse viés que veio para cima de fevereiro a junho, julho do ano de 22, ele veio em queda. Né? Então, o ano de 23 ele veio contaminado com esse cenário de 22, porque muitos formaram estoques com preços altos, né? Sim. E tiveram que desovar esse produto, né? O que causou aí um certo incômodo em todo o mercado, uma indefinição de não da subida do preço, mas de até Uhum. quanto ia cair, né? Perfeito. Isso aí para a gente é uma insegurança muito grande. A gente considera, por exemplo, que eu tenho aqui o fluoreto de potássio, que em, logo no início de 22 ele chegou a patamar de $1.200, né? Já em meados de 23 ele já estava retornando ao normal, né? Uhum. E hoje a gente tem um cloreto de potássio que, no meu histórico que eu tenho de preços, em 2019 ele custava $285, e hoje a gente está com um cloreto de potássio de $305. Então, você vê a variação como foi. Né? Sim. Nós chegamos a 1.200 e hoje nós estamos no patamar de praticamente 5 anos atrás, né? Uhum. Uma variação de 7%. Uma variação totalmente condizente aí com o cenário, principalmente considerando que ele é dolarizado, né? Vem de Sim, com certeza. economias extremamente estáveis, né? Que Perfeito. é, por exemplo, Estados Unidos, né? Agora, os produtos fosfatados, infelizmente, eles não tiveram o mesmo comportamento, tá certo? Eles caíram, né? Mas não Uhum. caíram no patamar aí do cloreto de Do cloreto. potássio. Então, nós temos um MAP aí que era 295, hoje ele está na faixa de $550, então uns 93% de reajuste no período de 5 anos, né? E o TSP, nós temos aí que o TSP normalmente acompanha o MAP
mas o MAP não teve a queda, me expressei errado, tá? Vou corrigir o seguinte. O MAP granulado ele tem uma correlação direta com o TSP, com Sim. fonte de fósforo, tá certo? O MAP ele não caiu na mesma velocidade que o TSP caiu. Sim. Né? O MAP mantém aí um reajuste de 93% em 5 anos e o TSP de 46%, ou seja, o MAP teria que cair mais um pouquinho para estar aí condizente com o ponto de fósforo do MAP. O TSP, o MAP teria que cair mais um pouco para estar mais ou menos condizente com o ponto de fósforo do TSP, certo? Então, isso não ocorreu. Então, você veja, a gente sai do ano de 22 com uma guerra e todo mundo, logo no início, totalmente instável com relação a suprimento, rotas de suprimento, qualquer coisa que seja nesse sentido, né? Até mesmo o país de suprimento, que a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de grãos, a Ucrânia, e de fertilizantes também, né? O que trouxe aí uma insegurança muito grande durante o ano de 23. Então, ele veio contaminado com o ano de 22. Né? Então, a gente vai cair o preço, mas a qual nível vai cair, qual nível vai estabilizar. Né? Então, esse foi o grande desafio para o ano de 23. Né? A gente tentar tirar essa contaminação do ano de 22, mas, infelizmente, aí a gente viveu o ano de 23, mas com essa instabilidade aí de formação de estoque ou formação de compra de produto, né? Perfeito. Foi um cenário bem, digamos assim, foi um ano contaminado. Resumindo. Sim, perfeito. Tá, e aí, acho que o senhor colocou muito bem nessa parte de dependência hoje do Brasil, né, do mercado internacional. Então, aí falando um pouquinho mais especificadamente sobre essa dependência do mercado brasileiro por matéria-primas importadas, né, o Brasil ele possui essa dependência de fontes externas, o que acaba sendo mais competitivas do que as que a gente produz aqui em território nacional. Então, quais os desafios que o senhor enxerga hoje, né, para o país ter uma produção de fertilizante mais competitiva frente ao mercado internacional? Aí nós podemos separar entre o NP e o K. Tá? Certo. Então, o nitrogênio, por exemplo, a matéria-prima principal do nitrogênio é o gás. Então, a gente tem países aí, até durante a guerra também, a Ucrânia, a gente tem, infelizmente, a gente tem essa base, né, para estar mencionando, né? A Ucrânia, quando estourou a guerra, todo mundo ficou na incerteza de como é que seria o suprimento de gás para as residências na Europa na época do inverno. Sim. E aí retomou condições de carvão, retomou as condições de gás em outras rotas, né? Então, todos os países que eram altamente dependentes de gás procuraram outras rotas. O que cabe salientar no nitrogênio é que para você produzir um ureia, um nitrato de amônio, sulfato de amônio, a principal matéria-prima ali é o gás, tá certo? Sim. E o Brasil, infelizmente, apesar de ser um grande produtor de petróleo, tá certo? Nós não temos uma disponibilidade de gás suficiente para rodar as nossas fábricas internamente. Né? Então, no N é essa visão. No fósforo, já é uma visão diferente, porque eu preciso de uma mina, uma lavra, né? Para tirar o fósforo da terra, do minério, concentrar esse fósforo e, consequentemente, a gente poder ter ali a disponibilidade do fósforo para aplicação na agricultura, seja através do TSP, do MAP, do Super Simples ou qualquer outro produto aí ligado ao fosfatário. O que acontece é que no Brasil a gente tem alguns fatores que afetam muito esse tipo de investimento, que é investimento de capital pesado. Sim. Então a gente coloca o seguinte: recentemente nós tivemos aí a inauguração da Serra do Salitre, né, um complexo de fósforo em Minas Gerais. Né? Então ali vai ser produzido fósforo, mas a gente, analisando a história de Serra do Salitre, nós temos uma empresa que antes era dona da unidade, estava desenvolvendo essa unidade e tinha anunciado em 2019 que essa unidade estaria pronta em 2020, já rodando, que é Yara Fertilizantes. Né? Sim. Infelizmente, não foi possível a Yara continuar no projeto, por alguma razão
interna de decisão estratégica, né, da empresa. Então, ela repassou, vendeu esse projeto para a empresa Eurochem, né, que é uma empresa de capital russo, né? Sim. Mas, para você ter ideia, ela repassou em 2022, e em 2024 foi inaugurada a Serra do Salitre, né? Então, nós estamos falando, a grosso modo, de antes de 2019 já existia um projeto de Serra do Salitre, para licenciamento, construção e tudo isso, né? A Yara não conseguiu concluir o projeto em 2020, repassou esse projeto para outra empresa, que é a Eurochem, né? E demorou aí também mais 2 anos para terminar o projeto. 2022 para agora, 2 anos. Então, o que a gente está falando de um amadurecimento de um projeto de mina, por exemplo, de lavras de mina de fósforo, a gente está falando aí um projeto tranquilamente aí de 8 a 10 anos para você viabilizar desde das pesquisas, do projeto em si, executivo e as licenças, né, para colocar rodando, para rodar e disponibilizar o produto no mercado. Outro ponto agora, nós vamos para o potássio, tá? Sim. O potássio, o Brasil, também para competir com o potássio, é uma competição, assim, bem, digamos assim, desleal, né? Porque a gente aqui tem custos que outros países não têm, né? Então, nós temos um custo de insegurança jurídica, nós temos um custo que é de licenciamento, né? Nós temos um custo que é financeiro, né? Porque se você colocar as taxas, independente da taxa da Selic, que agora está na faixa de 11,25, 11,65, tá certo? A gente colocar uma taxa dessa em 4 anos, nós estamos falando em custo do projeto de no mínimo 50%, com 4 anos. Aí, quando eu falo a Serra do Salitre, Serra do Salitre não, quando a gente fala sobre a unidade de Autazes, que está em vias de iniciar as tratativas para a construção efetivamente, porque ela teve a licença de operação agora, recentemente liberada, né? A gente está falando aí de, no mínimo, 10 anos, 15 anos que a Autazes está aí no projeto para fazer rodar essa unidade, né? É uma unidade que é totalmente viável, com custo do cloreto a $300, $280, é totalmente viável, segundo as informações que eu tive dos executivos da Potássio do Brasil, né? Então, você vê que, sim, competitividade, o Brasil tem condição de ser um país competitivo, né? Só que determinados fatores que em outros países não tem, uma insegurança jurídica, uma insegurança de licenciamento, impostos que toda a cadeia tem, né? E também a questão da implementação, colocar o projeto executivo funcionando, né? A gente falar 10 anos para amadurecimento de um projeto é muito tempo. Muita né? coisa. Se você colocar aí 5% ao ano, nós estamos falando de mais de 50% de custo já no projeto que eu fiz lá inicial. Sim. Então, isso traz uma insegurança muito grande. Além de que, nos outros países, a oferta desses produtos, a escala é bem maior, né? Nós temos aí, por exemplo, no N, o maior produtor de N é a China. Né? Depois vem a Rússia, Estados Unidos, são produtores de gás. Então, já tem um diferencial muito grande. No fósforo, novamente, nós temos a China, Estados Unidos e Marrocos. Né? E Marrocos até um sugêneres que lá é um capital fechado de família, né? Sim. Que, se não me engano, é do príncipe ou do rei de Marrocos, eu não sei. Né? E o potássio que nós temos no Canadá, a Rússia e a Bielorrússia. Também são grandes produtores de potássio, os 3 maiores produtores de potássio. No caso do Canadá, por exemplo, fazendo uma analogia de Canadá com Autazes, né? No Canadá, as minas normalmente são em territórios indígenas que convivem muito bem entre a produção, o desenvolvimento e a cultura indígena. Né? Sim. E Autazes a gente tem uma cultura indígena também, que é vizinha ao projeto, longe de ser da poligonal do projeto, mas existe ali
trava, né? Uma Uma desavença. trava política muito grande, até mesmo consideração a guerra política, né? Uhum, Não, influencia na cultura indígena, né? E hoje a gente tem assim, vamos desenvolver a Autazes. Nós temos que ter capital técnico, inteligência técnica, né? E sim. Autazes não tem, então eu vou ter que importar mão de obra de outros estados, importar mão de obra de qualquer outro fonte, seja do Brasil ou externo, né? Uhum, A cultura, a adequação da cultura dessas pessoas que estão chegando de fora, num ambiente bem, digamos assim, hostil para quem está acostumado com desenvolvimento ou grandes cidades ou médias cidades, né? uhum. E em termos de locomoção, porque para você chegar em Altazes, a locomoção é difícil. Você vai Sim. usar avião, vai usar barco, vai usar carro, vai usar Uhum. tudo, né? E carro, quando eu falo, não é carro, é Uhum. veículo fora de estrada, né? Sim. Caminhonete, 4x4, tudo isso. Então, Uhum. são cenários, você vê, o Brasil tem cenários completamente diferentes, né? Então, a logística no Brasil influencia. Nós temos aí os Estados Unidos, que desenvolveu muito a ferrovia, nós temos o Canadá, que desce pelo rio Mississippi, né? As produções dos Estados Unidos, né? No rio Mississippi. Uhum. Então, tem oportunidades nesses outros países Entendi. totalmente adversas do cenário que nós temos. Nós temos um Brasil que, primeiro, ele é continental, né? Sim. Segundo, ele não sofre as intempéries do hemisfério norte. O hemisfério norte você tem neve e tem praticamente 4 a 6 meses no ano, você fica ali praticamente sem produção, né? E Uhum. o Brasil não, o Brasil tem a grande sorte, assim, eu falo assim, a grande oportunidade de poder produzir o, Hum. o ano todo, os Qualquer período. 365 ou os Uhum. 366 dias no ano Uhum. bissexto, né? A gente consegue produzir, e outro ponto, a gente consegue produzir com agricultura consorciada. A gente, no mesmo lugar, eu posso plantar milho, posso plantar sorgo, Sim. posso plantar soja, colocar o gado em cima, né, nas viradas das Uhum. safras, né? Então, eu posso rodar a terra de 3 a 4 vezes, ou seja, eu tenho um capital imobilizado que eu consigo fazer ele gerar uma oportunidade de negócio, de vendas, de 3 a 4 vezes no ano. Uhum. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente pode ter uma safra ruim em um determinado momento, outra média, outra boa, e na média já você está aí com um cenário positivo, né? Sim. Razão pela qual aí a gente tem aí os agricultores que eu tiro o chapéu para eles, porque eles, além das intempéries que a gente está comentando aqui agora, a gente ainda tem a intempérie de São Pedro, né? Uhum. A gente fica lá, São Pedro, vai chover, não vai Vai, chover, não vai? Assim. vai, não vai, então é um negócio aí que traz aí realmente um desafio muito grande para o setor. Perfeito. E aí, juntando um pouquinho, né, com o que o senhor comentou lá no início sobre o cenário que a gente vem vivendo, né, vários conflitos geopolíticos, eles têm influência, lógico, direta no mercado de fertilizantes, né, e ainda mais para a gente considerando a nossa dependência do mercado internacional. Então, tanto a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, quanto a guerra em Israel agora, eles trouxeram sim impactos e incertezas para o mercado de insumos. Aí, tendo em vista esse cenário que a gente tem hoje, caso os conflitos venham a se intensificar, como esses acontecimentos eles devem influenciar diretamente no setor de fertilizantes em si? Lucas, esse setor do fertilizantes, Uhum, eu coloco muito assim, eu viajei muito pelo Brasil e no setor do agronegócio, eu sim. tenho mais de 35 anos aí que eu atuo no setor do agronegócio. E eu Uhum, vejo muito uma comparação da seguinte forma, tá? Quando você tem um exército, e o exército ele vai avançando em campos que ele desconhece, então tem os batedores que vão à frente, né? sim. Para dar segurança ao exército para quando ele estiver ali alcançando e conquistando espaço, né, ele já Uhum, ter segurança de que aqueles batedores já fizeram o serviço inicial. Então, eu considero muito aí que o fazendeiro, ele é um batedor, tá, do agronegócio brasileiro. sim. Então, a gente pega ali, até mesmo
elogiando aí os gaúchos, né? Porque Uhum. CTG tem no Brasil todo, né? Então, o CTG tem desde lá do Rio Grande do Sul até Mato Grosso, Rondônia, e vai subindo, né? Os gaúchos, eles tiveram um papel muito importante aí no cenário brasileiro, e eles saíram do conforto do Estado, né? Sim. Do conforto daquele local onde já viviam famílias tradicionais, inclusive, né? E foram desbravando o norte e nordeste do Brasil, né? O centro-oeste, e foram subindo, né? Não desmerecendo os nativos de cada estado, tá? Também aproveitaram a oportunidade e também desenvolveram a tecnologia deles, até mesmo porque eles conhecem muito mais o estado do que aquele que Ok. está adentrando, né? Uhum. Mas esse desenvolvimento, ele trouxe aí para o Brasil, digamos assim, soluções, né? Quando a gente fala desse cenário geopolítico de inseguranças, certo? A gente tem que analisar um cenário também que é bem interessante, né? Porque, da mesma forma que o Brasil depende de fertilizantes para a agricultura nacional, e quando eu falo agricultura, eu até faço um complemento, né, de outras entidades aí que atuam no setor, por exemplo, a Uhum. Abramilho, a ProSoja, a questão de saúde animal, o pessoal que produz carne, o pessoal que produz frango, suíno, tudo isso é tudo uma cadeia, né, uma Sim. cadeia praticamente integrada. Então, por exemplo, da mesma forma que nós dependemos desse suprimento de NPK do exterior, o exterior depende da nossa produção também de alimentos, Uhum. certo? Então, quando você fala em alimentos, é uma coisa sensível, né, que o pessoal até comenta sobre a segurança alimentar, né? Então, quando a gente está falando desse cenário indefinido de geopolítico, né, e de guerras, porque Israel, ninguém imaginava que Israel ia ter uma guerra que ia durar mais de 6 meses. Sim. Começou em outubro e nós estamos em Até abril já, hoje. Uhum. né? E a guerra tem uma escalada, mês a mês, semana a semana, ela escala. Sim. Então, a gente tem aí o Brasil como um grande produtor de soja, primeiro produtor de soja do mundo, primeiro produtor de açúcar do mundo, primeiro produtor de café do mundo, o segundo maior produtor de carne de aves, né? O segundo maior produtor de carne bovina, e considerando todo esse rol que eu acabei de mencionar, soja, açúcar, café, carne de aves e carne bovina, nós Bovino. somos os primeiros exportadores do mundo, né? Caramba. Então, nós somos aí, assim, despontamos com relação a isso. Então, quando a gente fala, estourou uma guerra no Israel, estourou uma guerra no Iraque, estourou uma Uhum. guerra na China, e também, querendo ou não, esses países, grandes países, não estão atuando diretamente na guerra, mas eles impactam a Influencia. guerra, certo? Seja Uhum. no suprimento de armamentos, seja no suprimento de tecnologia, mas eles impactam a guerra, né? Sim. Então, a gente tem China, Rússia, Ucrânia, Israel, todos esses países, de uma certa forma, eu não saberia te dizer que agora, mas eu posso te garantir que a China é um dos grandes compradores do Brasil, né? Sim. Aí Uhum. os árabes são os grandes compradores de carne do Brasil. Sim. Então, cada um tem o seu quinhão aqui dentro do Brasil também. Também eles dependem do Brasil, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, desafio, tá? Tá. Em 2022, quando surgiu a guerra da Ucrânia e da Rússia, eclodiu a Terceira Guerra Mundial. Agora não veio, né? Mas a pressão daquele momento foi por alimento, né? Perfeito. Foi de como produzir o alimento, e foi criado alternativas, Sim. né? E em 23, a mesma coisa. Foi criadas alternativas, tanto é que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra até hoje, mas Sim. tem alternativa de tirar produtos de lá, e a Ucrânia também tem a sua produção de grão, né? Agora, com a guerra de Israel com Eu. os palestinos e com aqueles países em volta, né? Eles também precisam de botar o produto para fora e trazer alguma coisa de alimento para dentro. Não estou falando que eles são totalmente dependentes do Sim, Brasil, sim. mas indiretamente outros países que são dependentes do Brasil, como a China, eles têm que se posicionar de um lado ou do outro, sem deixar, digamos, a fazenda
do mundo, né, a fazenda produtiva de alimentos do mundo, que é o Brasil, né, passar dificuldades também de ter problema em produção. Porque a partir do momento que eu tenho um problema na produção de soja, produção de grãos, produção de carne, a escalada de preço também começa a subir. Porque ninguém consegue montar os plantéis ou desenvolver o mercado como o Brasil teve a capacidade de desenvolver. E sair aí de uma, vamos colocar assim, da década de 90, do início de 2000, de produções aí extremamente baixas, né? Hoje para você despontar em tecnologia e produção mundial. Então, eu tenho certeza, poderá ter uma escalada nesses conflitos geopolíticos, mas eu tenho certeza também, como historicamente aconteceu e em outras guerras aconteceu também, se adequam à questão de logística, principalmente hoje, é um ponto principal e nevrálgico de qualquer cadeia. A logística, ela comanda, né, realmente o que acontece em cada país. Então, a gente tem certeza que esses países que são fornecedores de produto para o Brasil de fertilizantes, matéria-prima, eles terão aí as suas adaptações, que normalmente, certamente vão necessitar de ter, até mesmo em função de conflitos internos, né, ideais internos, mas eles vão achar um caminho para atender o Brasil, e da mesma forma que o Brasil também vai achar um caminho para atender aí os grandes consumidores de alimentos e dependentes de alimentos do Brasil. A gente não pode deixar segurança alimentar de fora disso e garantir aí tanto o recebimento de fertilizante quanto a exportação de comida mesmo, né? Sim, perfeito. Uma alternativa sempre se encontra, né? A gente vai ter uma adaptação aos novos tempos, uma adaptação à inteligência artificial, adaptação a tecnologias que até então o brasileiro desconhecia, e eu não vou falar apenas brasileiro, até o mundo mesmo desconhecia. Né? Hoje a gente tem no Brasil desafios, por exemplo, de aplicação de defensivos através de aviões. Né? Hoje já tem a solução defensiva aplicada por drone. Por drone, né? Então, a gente tem drones hoje que carregam aí 500 litros de defensivos, 100 litros de defensivos, e com aplicação com georreferenciamento. Então, você vê, a tecnologia ela vem evoluindo, né? E, consequentemente, alternativas também, mesmo que a alternativa passe por um desenvolvimento tecnológico de melhor aproveitamento daquele fertilizante, né, ele vai passar. O Brasil vai passar e não só o Brasil, como acabei de mencionar, o mundo todo está se adaptando a um novo formato de viver, um novo formato de consumo, um novo formato de suprimento, tudo isso. Né? Perfeito. Até então a gente tinha aí até mesmo como seriam as rotas marítimas. Hoje tem rota marítima saindo da Ucrânia e da Rússia, né, independente de como é que ela sai, mas ele sai de lá e chega aqui no Brasil. Sim, perfeito. Então, é uma adaptação. Com certeza. Né? E aí mais um desses impactos que a gente tem no setor, né, o senhor trouxe bem na outra pergunta, né, que a gente, hoje no Brasil, a gente também varia muito de como São Pedro vai se comportar, né. Um outro fator que acaba impactando diretamente são as oscilações climáticas, né, então ao longo do último ano, o clima irregular, ele acabou gerando alguns atrasos de produção agrícola, interferindo nessa nossa dinâmica de mercado de fertilizantes. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como essa questão pode interferir no setor, tendo em vista, né, que para o segundo semestre desse ano, a gente pode ter aí marcado pelo fenômeno da Laninha, né, agora na segunda metade de 2024, como isso impacta diretamente nesse setor agrícola. Especificamente, Lucas, esse impacto, ele é bem, digamos assim, bem significativo, certo? Porque a gente encontra aí regiões, no ano passado, por exemplo, no ano passado não, historicamente, o Rio Grande do Sul, todo mundo
tinha o Rio Grande do Sul como um estado onde o clima era muito mais ameno e muito mais para frio do que quente. Sim. Uhum. Hoje o Rio Grande do Sul mudou o clima, né? Assim como outras partes do Brasil também mudou. O Rio Grande do Sul passou por, se não me engano, 2 ou 3 anos de seca e agora está chovendo no Rio Grande do Sul. Então você vê assim, fatores totalmente diferentes e que tem que ser novamente a adaptação do agricultor com relação ao tempo de colheita, ao tempo de semeadura, tá certo? E ao tempo ali de estar atento para não perder a safra dele, né? Agora, infelizmente, o impacto que traz o Laninha e o Lanino, né? O impacto é de temperaturas extremas, né? E não uma questão de temperatura que seja mais ou menos homogênea. Então, o que acontece? Eu posso ter uma seca muito severa, ou eu posso ter uma chuva muito severa, num período de água muito severo, o que causa aí o desafio é da colheita, né? Porque às vezes você não tem tempo para colher. Um dia que chove 2 horas intenso numa fazenda, significa que ele vai perder praticamente 2 dias para retomar a colheita. Perfeito. Né? Porque se ele colocar as máquinas para começar a fazer a colheita, ele vai começar a gerar um lamaçal na fazenda. Então, a produtividade vai cair. Ele tem que esperar o solo drenar aquela água para retomar a produtividade dele. Então, o que acontece hoje no Brasil, né, com relação a essas intempéries, acontece no mundo todo, né? Isso aí, infelizmente, é culpa de gerações passadas, né, a parte de industrialização, e hoje a gente está passando aí por uma reeducação ambiental. Sim. Então, aqui eu vejo muito, estamos em São Paulo, né, o pessoal falava muito, assim, abasteça seu carro com álcool, menos poluente do que a gasolina. Quando eu abasteço com a gasolina, eu gero enxofre, eu gero gases para o efeito estufa. Quando eu abasteço álcool, o que sai no meu cano de descarga é praticamente água. Né? Então, o impacto é bem menor do que a tecnologia que até então veio trazendo desenvolvimento para o mundo, né? Que é a indústria petrolífera. Né? E também não é da noite para o dia que o ser humano, né, a geração, ela pode dar um start de liga e desliga no segmento petrolífero. Né? Então, consequentemente, a gente tem que se acostumar com essas variações de laninha a laninha, né? E tentar se adaptar num curto espaço de tempo, acreditando que essas reuniões ambientais que são feitas aí pelos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, que eles tragam realmente resultado a médio prazo, não a longo prazo. Porque a longo prazo a gente está falando aí, o pessoal comenta, porque o ano passado aumentou 1 grau na temperatura, consequentemente aumentou de gelo nos pontos estratégicos, pontos de neve no mundo, né? Então você vê aí impactos aí que não trazem só impacto para o setor do agronegócio, agropecuária em si, traz impacto diretamente para quem mora nos grandes centros urbanos, nos pequenos, médios, e vai chegar lá no agricultor. Né? Então esse impacto é muito grande, né? De você ter grandes centros aí tendo grandes engarrafamentos, né? E você vai ter as fazendas também tendo grandes engarrafamentos. Engarrafamentos, no que eu digo, é assim, você não ter tempo para colher ou plantar aquilo. Então, engarrafamento é a diminuição do tempo para exercer aquela mesma atividade, né? Sim. Então, na minha visão, aí, é essa adaptação que vai ter que ser feita, né? E é uma adaptação muito mais tecnológica e muito mais de inteligência mesmo, e inovação, né? Para que a gente tenha aí sucesso para conviver com esses dois artistas, né? Laninho e Laninha, né?
esses dois artistas aí que incomodam bem aí não só o mercado do agronegócio, mas também o mundo todo, e o mundo todo está preocupado com isso, né? Então, Sim, não é só o Brasil a gente é o grande celeiro do mundo, mas a gente tem preocupação também, aí a gente verifica que a preocupação passa pelos grandes centros também sim, urbanos no mundo, né? sim, numa esfera internacional, né? Exatamente. E já encaminhando aqui para finalizar a nossa entrevista, senhor Antonino, eu queria, diante de todo esse cenário que o senhor bem trouxe, né, o senhor bem comentou sobre os diversos pontos que influenciam, eu queria saber como as misturadoras esperam para 2024 e 2025 e como a AMA, como porta-voz desse segmento, vem trabalhando para lidar com estes desafios agora, já no próximo ano. O desafio agora, Lucas, e aos que vão ouvir nossa entrevista, o nosso Uhum, vídeo, né? O desafio agora primeiro, a queda de preço, qual o patamar mínimo de preço que a gente vai estabilizar para que a gente tenha ali digamos assim, uma negociação bem tá, mais pautada em dados, fatos e segurança, né, do do que a insegurança de volatilidade de preço. A perfeito. volatilidade de Uhum, preço traz uma insegurança muito grande para todo mundo, seja ele o misturador, seja ele o consumidor e seja ele o profissional que vai colocar aquele produto no mercado, né? uhum, Então, toda a cadeia ela sofre muito com essa instabilidade. A AMA Brasil ela é uma associação que representa mais de 60 associados, né? E a gente tem aí uma representatividade muito grande com relação ao fertilizante entregue no Brasil. A gente deve representar aí algo em torno de 50% a 60% do fertilizante entregue no Brasil, tá certo? Nós temos aqui pequenas, médias e grandes empresas em relação às pequenas, né? Mas que uhum, atuam em todo o território nacional. Então, a gente tem empresas de norte a sul, de leste a oeste, elas têm ali o suprimento dela, tem o desenvolvimento daquele mercado, seja o mercado local ou seja um mercado regional, mas que ela traz uma segurança muito grande para o agricultor, considerando que, historicamente, e neste ano mesmo, a gente observa que não falta a matéria-prima para o agricultor. O que uhum, a gente tem de insegurança aí são coisas e fatores externos ao nosso negócio, tá, né? É o fator geopolítico, é o fator de reforma tributária. A gente está passando agora entre 24 e 25, né? A gente vai passar por uma questão de reforma tributária, sim, né? Uma perspectiva de traçar um cenário de reforma tributária que vai se consolidar em 2032, e depois ainda vai ter um período ainda de adaptação até zerar o passado com o que a gente está planejando para o futuro. uhum, Então, é uma responsabilidade muito grande a gente atuar no mercado. As nossas empresas ela têm uma responsabilidade muito grande com o agricultor, com o fazendeiro, com o desenvolvimento do agronegócio, né? A gente os associados, o mercado de fertilizantes, ele cresce em algo em torno de 4, 4,5% todo ano, em média, né? uhum, Então, um ano cai, pode cair 10%, mas no nossa, outro ano ele recupera, né? sim, Mas se eu traçar um horizonte de vários anos, de 15, 20 anos, a gente tem um crescimento de 4, 4,5% ao ano, né? caramba, Então, é uma situação em que a gente tem no associado, né, a visão que nós temos do associado é um compromisso muito grande que ele tem no desenvolvimento da agricultura nacional, no suprimento para o agricultor, certo? uhum, E é um valor importante que praticamente do custeio, um terço do custeio é fertilizante, sim, né? Então, você vê, é um produto nobre, né, digamos assim. Não é um produto e no passado era tido como você pegava um adubo do setor de bovino, uhum, cama de frango, esse tipo de coisa. sim, Não, é um produto
mineral e que traz uma produtividade, uma rentabilidade para o negócio alta. Perfeito. A gente tem aí recordes e recorde de produção de sacas por hectare. Uhum. Né? O que varia, como eu falei, são os fatores externos. Mas Sim. a gente percebe que, mesmo com as intempéries externas, os nossos associados, a AMA Brasil, ela está e defende, né, toda a cadeia, né, para ter um produto competitivo, para que o agricultor tenha também um produto competitivo para ofertar no mercado, tá certo? E, principalmente, não só a questão da competitividade, porque todos os elos da cadeia têm os seus custos, os seus lucros, os seus prejuízos, mas a segurança de poder fornecer o produto. Né? Essa é o mais importante. Né? Então, as empresas que compõem a Associação AMA Brasil, a Associação de Misturadores de Adubos do Brasil, né? ela é comprometida com o agricultor, ela é comprometida com o agronegócio. Né? Então, a gente entende que, assim, temos intempéries que vão acontecer, irão acontecer, e tem variáveis que até mesmo a gente não sabe. Né? A gente passou agora, há poucos dias atrás, uma insegurança de uma população por Israel, né? Onde Teherã lançou mais de 300 mísseis e drones para o território israelense, na qual mais de 99% foi abatido. Sim. Né? Então, a gente tem ali que de 300 passaram 3, 4. É, muito pouco. Muito pouco. Né? Então, essas inseguranças, o que nós temos agora pela frente para Israel? Nós não sabemos. Não sabemos, sim. Israel é um grande exportador de matéria-prima para o Brasil. Sim. Né? Assim como o Egito, que está do lado, também é. Assim como o Marrocos, que está do lado, também é. Então, você vê, existe um conflito em alguns países, e eu até comento, né, desde a época de Cristo, eles brigam e brigam até hoje. Né? A única coisa que está mudando é a tecnologia da briga, né? Porque antigamente era cavalo, era espada, era lança. Hoje não. Hoje você está dentro da sua casa, você manda um torpedo lá, você detona um computador inteiro, né? Então, assim, a gente tem certeza que o certo não é certo, o certo é duvidoso, e o duvidoso é totalmente incerto. Certo. Né? Mas a gente sabe que a gente vai conviver com isso, temos que conviver com isso e superar esses desafios. Né? Esse é o papel da AMA, esse é o papel do associado da AMA, tá certo? Esse é o papel aí do agronegócio brasileiro. Nós estamos inseridos nele. Perfeito. Né? Antonino, então eu, em nome de toda a equipe do Global Fert, toda a equipe do Outlook Global Fert, quero agradecer novamente, né, a presença do senhor em mais um ano, junto representando aí a AMA, né, apoiando esse projeto. Então, gostaria de agradecer imensamente mais uma vez e deixar aberto, né, para o senhor deixar aí as palavras para quem está nos assistindo, né, finalizar agora esse nosso bate-papo. Ok. Lucas, eu fico aí como pessoa e como representante da AMA Brasil para os nossos telespectadores, as pessoas que virão esse vídeo, né? Eu fico lisonjeado aí de poder transmitir todas essas palavras, né? Que espero que possa trazer algum esclarecimento para os nossos visitantes na página, né? E a gente está sempre disposto aí e à disposição de vocês, do agronegócio, do agricultor, do fazendeiro e de setores também. Então, a gente acha que não é sozinho que a gente consegue resolver os problemas. Tá certo? Com certeza. Uma mesa, um bate-papo, principalmente um bate-papo com ideias, né, que sejam, mesmo naquele momento, sejam conflitantes, mas que elas possam trazer uma resolução para o problema, é contributivo. Né? Com certeza. Então, eu acredito que a gente contribui aí para o agronegócio, a gente contribui para essa transparência do mercado e para o mercado, que acho que é muito importante você ser transparente, né?
Sim. E dessa forma, quando a gente é transparente, a gente agrega valor ao negócio, né? Então, eu acredito que a gente possa agregar algum valor aí para os nossos telespectadores, para quem vai visitar a nossa página, né? Eu agradeço imensamente aí a Global Fest pela oportunidade de poder externar esses pontos aí que nós podemos colocar para os visitantes, né? Uhum. E a AMA Brasil, ela sempre está de portas abertas, seja para o Global Fest, seja para o telespectador, seja para empresas que queiram conhecer a AMA Brasil e seus associados, e estão à disposição. Nós agradecemos muito aí essa oportunidade e essa oportunidade de poder contribuir de alguma forma, lançar alguma semente para alguém que assista ao nosso vídeo, para alguém que possa compartilhar o nosso vídeo e trazer aí esclarecimento melhor do que é o mercado, né? O mercado não é só o alimento que está na gôndola do mercado. Para aquele alimento chegar ali, a gente passa por grandes desafios, até Um longo terminando caminho. a entrevista, né? Uhum. Você saber que você traz um navio de 70 mil toneladas, essas 70 mil toneladas, ela desembarca em determinados portos, né? São transportadas por caminhões de bitrens aí, de 60 toneladas, né? Para suprir as unidades industriais, e nas unidades industriais, o navio que era de 70 mil, que transformou em caminhões de 60 toneladas, que transformou em mistura, vai ser distribuída por caminhão de 30 toneladas, de 40 toneladas, e até mesmo aquele agricultor que vai na charrete dele, puxada por um cavalo ou um burro, qualquer coisa que seja, nesse sentido, para pegar o adubo dele. Então, a gente está falando de um vasto, né, um vasto cenário de distribuição e que a AMA Brasil, através dos seus associados, atua, né? Então, a gente fica muito lisonjeado com isso e saber da magnitude do alimento, né, da importância do alimento que chega na gôndola do supermercado. Ele tem o valor que ele tem em função de todo o trabalho que tem para produzi-lo, né? Perfeito. Então, quando os nossos telespectadores puderem olhar uma gôndola do supermercado, não vejam apenas o produto acabado, mas vejam que ele nasce lá em outro país, faz uma caminhada de 45 dias para chegar ao Brasil, que é o fertilizante, né? Sim. E depois dessa distribuição, ele sai desde um navio de 70 mil toneladas até a distribuição por uma charrete que vai pegar 200 quilos, 300 quilos para o agricultor familiar aplicar na lavoura dele. Perfeito. Né? Tá certo? Fico lisonjeado e agradeço aí a participação e agradeço aí a Global Fest por mais essa oportunidade, mais esse ano, para a gente poder externar aí o cenário do misturador de adubos do Brasil. Certo? Perfeito. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou essa nossa entrevista. Não esqueça de fazer o download do nosso Outlook Global Fest 2024 e até a próxima. Ok, obrigado. Sucesso a todos e boa visita ao nosso site e boa visita também aos dados que a Global Fest irá divulgar. Obrigado.